Raríssimas, raríssimos e raríssimas, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 28 de outubro de 2025, terça-feira, gravando um pouco mais tarde que o normal, porque a minha rotina mudou um pouquinho. Nas últimas semanas, a minha aulinha sagrada de italiano passou do período da tarde para o período da manhã, e a manhã sempre foi dedicada a produzir o radinho, né, que demanda um tempo bastante razoável, né? Então, às terças e quintas, a minha agenda fica um pouco bagunçada, tanto é que hoje a gente não está ouvindo aqui passarinhos do Atacama, trinados aqui da vizinhança, não, nada. Eu espero que, aliás, vocês não estejam ouvindo o que eu estou ouvindo agora, que está, inclusive, reduzindo imensamente a minha capacidade de concentração, que é o ruído da obra, que eu espero ser capaz de retirar com o Audition, e vamos torcer para que vocês escapem desse perrengue. Eu digo que está prejudicando um pouco a minha capacidade de concentração, porque eu comecei a gravar esse episódio e me atrapalhei de uma tal maneira que eu acabei começando tudo de novo. É um pouco dessa sobrecarga sensorial, que é viver numa cidade, numa época como a nossa. E essa sobrecarga sensorial acho que é um bom gancho, porque tem algumas coisas se encaixando, né, de uns tempos para cá, e hoje eu acho que vai ser um excelente exemplo disso. Esse domingo a gente passou com meu pai está com 94 anos, ele é de 31, não é? E está lúcido, está com uma saúde de ferro, tem um probleminha aqui, outro ali, afinal, biologia não tem o que fazer, né? Mas ele está ótimo, a pele extraordinária, provavelmente devido à sua herança genética lusitana, da qual eu só tenho 50%, infelizmente, não é? Mas eu estava conversando com a minha mulher esses dias, eu falei, puxa, que engraçado, eu acho que a geração dele, ela teve uma sorte dupla. A geração do meu pai, talvez da minha mãe acho que nem tanto, e a gente já vai ver por quê. Teve uma sorte dupla, porque ele cresceu num mundo muito mais saudável, muito menos estressante, muito menos violento, comeu coisas muito mais caseiras, né? Teve uma vida muito mais próxima do que seria uma vida mais natural, mesmo sendo, né, um personagem citadino também. Papai nasceu numa cidade grande do interior e mudou para cá também, ele sempre foi uma pessoa urbana, não é? Mas, ao mesmo tempo, ele já começa, passam décadas e décadas aí de uma maneira bastante salutar, bastante saudável, ainda mais que ele sempre teve hábitos bastante moderados, nunca abusou de nada, né? E na hora que, de repente, a saúde começa a falhar, porque entropia é entropia, lamento informar, não tem outro jeito, não é? A medicina havia avançado, né? Então, as intercorrências, vamos chamar assim, né, que ele teve nos últimos tempos, a medicina tirou de letra. Qualquer coisa é meio coisa de rotina, qualquer coisa tem, né, o resultado bastante positivo, nada muito traumático. Então, essa combinação de um bom começo e de um bom final, eu acho que está garantindo essa longevidade dele. Eu acho que isso aconteceu também com a mãe da minha mãe, com a minha avó, que morreu com 102, mesma história, nasceu e cresceu no interior de São Paulo, veio para São Paulo numa época em que São Paulo acho que era um pouco menos, sei lá, insuportável do que ela é hoje, né? E na hora que a saúde começou a requerer um pouco mais de atenção, a medicina havia avançado, exames de tudo quanto é tipo, medicamentos, tratamentos, etc. e tal, ela foi até os 102, não é? Mas o pensamento, infelizmente, tem aqui um lado B, que é o seguinte, isso eu estava pensando, conversando com ela no café da manhã, como sempre, eu falei, eu acho que a nossa geração não vai tão longe, porque, embora a gente compartilhe desses benefícios da medicina, nós crescemos de uma maneira menos saudável, a gente comeu mais porcaria, a gente se expôs menos à natureza, né? A gente teve uma vida mais estressante. Então, algo me diz intuitivamente que nós não vamos durar tanto. Então, talvez a geração do meu pai, a geração da minha avó, né? Da minha mãe não tenho certeza, a gente já vai ver que essa suspeita é fundada, não é? É quase que um pico na curva, né? Quase um pico na curva. E para dar um pouco de suporte a essa história toda, que é uma coisa que era só uma intuição, tem um artigo muito interessante que eu vou compartilhar com vocês, que está falando justamente isso, não é? O que acontece é que no começo do século passado, a expectativa de vida foi aumentando de uma maneira fantástica, uma maneira maravilhosa, né? Então, se alguém em 1900 e bolinha
nasci em 1910 ou 8, a expectativa de vida era 60 e poucos anos. Nossa, 20 anos depois, a expectativa do cara já era 85. Né? Então, no começo do século passado, por quê? Vacinas, saúde pública, higiene pública, né? Uma série de perdão, limpando um pouco a garganta aqui, uma série de avanços na medicina, na ciência, na questão pública também, fizeram com que a primeira mortalidade diminuísse imensamente, mas também a expectativa de vida subisse bastante. O que esse estudo mostra é que isso está em franca reversão, que isso está caindo de uma maneira um pouco bem triste. Ou seja, pessoas que nasceram até 1938, minha mãe é mais nova do que isso, né? Até 1938, esses caras pegaram o pico dessas melhorias todas. Quem nasceu um pouco depois pegou o palitinho curto. Então, provavelmente a minha mãe, talvez os seus pais, infelizmente, lamento, né, talvez eles não tenham usufruído dessa benesse, desse pacote um pouco mais feliz. Né? Eu fico imaginando o que acontece com as gerações de agora, que não só estão crescendo num ambiente muito menos saudável, com muito mais tela, muito menos brincadeira de rua, né, muito menos comida fresca, muito mais ultraprocessados, né, cheio de plástico até dentro do cérebro, né, nanoplástico, microplástico, forever chemicals. Então, isso é uma constatação difícil, uma constatação triste, sobretudo porque eu acho que eu cresci, não sei quanto a vocês, dentro de uma certa onda de otimismo, dentro de uma certa onda de esperança no progresso, né, imaginando que não, no século XXI, a gente sempre falava do século XXI, o século XXI ia ser uma coisa de ficção científica, não é? E cá estamos, aqui 25 anos dentro do século XXI, e eu acho que a gente regrediu imensamente, eu não sei se é uma questão de idade, não sei se eu estou ficando ranzinza, né? Mas eu olho em volta e é bastante difícil de digerir, é bastante difícil de tragar ou de engolir, né? Porque a gente está num mundo em que, de repente, o líder supremo do país supremo é a anti-ciência, é a antidiversidade, é a anti-justiça, é um tiranete de história em quadrinhos, né? Parece um vilão da Marvel, né, com um grau de perversidade surreal. A democracia americana está simplesmente de 4, não é? O cara está todo santo dia realizando crimes e agora o cara está atacando. Hoje estava lá celebrando que afundaram mais não sei quantos barcos na costa da Colômbia. Isso é assassinato, isso é crime, né? O país que era o farol da democracia liberal não pode estar fazendo isso. A gente está vendo tanta coisa acontecendo, a gente está vendo, desculpa aqui, eu vou melhorar um pouquinho o tom da história, mas quando eu, lá atrás, na minha inocência, na minha estupidez, inclusive juvenil, né, comecei a trabalhar com internet achando que isso ia empoderar todo mundo, ia criar uma nova era de transparência, conhecimento e verdade e justiça, cara, hoje está todo mundo simplesmente atolado em plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, eu nem quero imaginar mais que outras, que, nossa, é um festival de desinformação, é um festival de alienação, né? Todo mundo teria acesso, nem que seja, agora todo mundo tem o ChatGPT na mão, as pessoas estão perguntando questões existenciais de quinta categoria, ninguém está ali aprendendo quer dizer, muito pouca gente está aprendendo alguma coisa, né? Raríssimas, vamos chamar assim. Então, quando você olha, eu ando de uns tempos para cá tentando continuar remando, né, continuar produzindo aqui o radinho, continuar produzindo o Roda e Avisa, né, apesar de um desânimo quase abissal, um desânimo quase insuperável, porque você fala, cara, que rumo que a gente tomou e como é que a gente reverte, e aparentemente as pessoas estão mais felizes agora do que nunca, então não tem nenhuma razão, né, para que as pessoas saiam da zona de conforto, das próprias fantasias, né, e consigam reverter aquilo que está levando todo mundo para o buraco, ponto, é mais ou menos isso. Então, em suma, vamos voltar aqui. Feliz da geração do meu pai, da minha avó, né, que conseguiu se beneficiar desses dois mundos, um mundo mais saudável e um mundo mais salutar, né, com mais ciência, com mais medicina, com mais higiene, e eles conseguiram pegar os dois benefícios. Eu não sei quanto a gente, eu já devo ter comentado algumas vezes aqui no radinho, que os profissionais de saúde pública estão assustados com a incidência de câncer em gente muito nova,
né? Isso não deveria estar acontecendo, mas isso tem a ver certamente com o modo de vida e com aquilo que eu estou sempre falando aqui no Radinho, do nosso completo esquecimento de que nós habitamos um corpo que demorou não sei quantos milhões de anos para evoluir, né? E ele evoluiu dentro de algumas expectativas que a gente está jogando pela janela o tempo todo. E agora, falando um pouco de evolução, depois desse pequeno desabafo, o que talvez até ajude a entender por que em alguns momentos eu perco um pouco o pé. Tem dia que eu nem consigo gravar, estou assumindo com vocês. Tem dia que bate uma depressão um pouco mais forte. Eu falo, cara, eu não consigo hoje, mas ok, hoje vamos lá, bola para frente, é isso que importa. Mas eu estava ouvindo hoje um podcast, acho que é da Science Friday, muito interessante, vamos falar de bactérias. Por que não bactérias? Por uma razão que eu acho, pelo menos, extraordinária. Bactérias decidem, bactérias têm processos decisórios, bactérias se comunicam, bactérias avaliam o seu meio ambiente. Todo mundo achava durante muito tempo que bactéria era um micróbio estúpido, né, que joga ali uma penicilina, ou seja, o que foi, lá se foi a sífilis, mas não. As bactérias, elas estão por aí há muito mais tempo do que nós. Né? Há alguns bilhões de anos elas já estão por aí. E tem uma outra questão que é interessante, né? A gente aqui no Radinho sabe que essa maravilha toda do mundo, ela foi desvendada por um inglês que mora no meu coração, que é o Darwin, que descobriu como é que essas criaturinhas viraram tudo que tem aí, é evolução. Simples assim, um princípio cego, um princípio sem nenhum tipo de bússola, um princípio bastante aleatório, né? Mas é isso que gerou não tem design divino, não tem nada, né? Não temos que agradecer, não, é simplesmente evolução, isso é maravilhoso, né? E evolução acontece de uma geração para outra. Né? Então vamos pensar quanto tempo dura uma geração humana. Quando a gente fala de geração humana, a gente pensa mais ou menos 20 anos, certo? Certo. Sei lá, é uma convenção. Né? 20 anos por quê? Porque você já em princípio está à idade de reproduzir, você vai fazer uma outra leva de humanos, então a cada 20 anos mais ou menos tem uma leva nova de humanos, certo? Certo. Então 20 anos, tá. Só que para uma bactéria, em média, ela tem uma geração nova a cada 20 minutos. Então veja, numa geração humana que são 20 anos, se você fizer uma conta, que não é difícil, eu juro, você vai chegar à profunda conclusão que em 20 anos, ou seja, uma geração humana, as bactérias tiveram 525 mil gerações, 500 mil de gerações. Então, elas tiveram todas as oportunidades inimagináveis para descobrir como dar um baile na penicilina, como dar um baile no desinfetante, como se tornar cada vez mais adaptadas e como, cara, uma geração humana equivale a 500 mil gerações de bactérias. Mas o que é interessante é que nesse tempo todo, digamos, né, puxa, é uma velocidade extraordinária de inovação e aprendizado e tal, as bactérias, elas têm uma sofisticação que a gente está começando a entender. Nós aqui, cabeção, que temos celulares, constituições, né, tudo que você pode imaginar, ainda estamos começando a entender como funcionam as bactérias. E uma das coisas que as bactérias fazem é comunicar, é uma palavra um pouco estranha, mas não é diferente disso. Não é que ela usa palavras, não é que ela usa sentenças, tudo funciona na base da química. Então, a bactéria consegue reconhecer, ela está o tempo todo soltando substâncias químicas no ambiente, né? E as outras bactérias, quando percebem essa substância química, ela percebe, opa, tem uma bactéria aqui que é uma parente minha. Então, ela consegue perceber se é da mesma espécie. Ela consegue perceber se é uma prima, se é do mesmo gênero, né, da mesma espécie. Ela consegue perceber se é uma inimiga, não é? Ela consegue perceber, inclusive, quantas tem, se tem muitas ou se tem poucas. Qual é a diferença? Uma bactéria sozinha, ela não se comporta da mesma maneira que muitas bactérias juntas. Um bom exemplo é o tártaro, né? O tártaro que a gente vai lá no dentista retirar, as bactérias a partir de um certo ponto, elas começam, opa, tem um monte de bactérias juntas aqui, estamos todas juntas, vamos fazer um filme bacteriano e vamos dar trabalho para o dentista do Renezinho. Né? É assim que funciona, é difícil de tirar, mas isso são bactérias agindo juntas, colaborando. Então, bactérias são capazes de mudar o comportamento, dependendo se elas estão sozinhas, e não tem chance nenhuma contra o sistema imunológico, por exemplo,
ou se eu tenho uma turma toda, e se tem uma turma toda, elas podem ser um pouco mais ousadas. Uma outra coisa interessante, como é que uma bactéria se alimenta? Ela come, basicamente, come outras coisas, não é? Essas outras, ela não tem uma boca propriamente dita. Então, quando ela quer se alimentar de alguma coisa, ela chega perto, né, e ela libera enzimas que vão quebrar isso daí em pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos pequenos ela consegue comer. Mas quando ela faz isso, todos esses pedacinhos, esses farelinhos, eles estão se espalhando pelo ambiente, certo? Então, se tiver uma bactéria amiga, essa bactéria amiga vai lá e come também o que ela está produzindo. É como se ela estivesse produzindo um bem comum, como se não tivesse propriedade privada no mundo das bactérias, certo? Mas isso ela faz se ela tiver certeza de que ela tem amigas, assim, primas por perto, ou irmãs por perto, né, e que não tem inimigas. Se a bactéria percebe que ela está cercada de inimigos, ela não faz mais isso, ela não vai ficar distribuindo comida à toa, não vai ficar trabalhando de graça, ela começa a secretar, a produzir substâncias que são tóxicas para as outras, mas não para ela. Então ela começa a azedar um pouco ali o ambiente, é como soltar um pum no elevador, né? O pum, que eu saiba, é um fenômeno interessantíssimo, porque ele incomoda todo mundo, menos o próprio dono, é um fenômeno inexplicável, né? Mas bactérias fazem uma coisa muito parecida. E aí o episódio vai embora, e a mulher está fascinada, a vida dela é dedicada a entender como que bactérias, elas sentem o ambiente, como que elas decidem em função do que tem em volta, né? Como é que elas comunicam para as outras, olha, já estamos no número legal, vamos fazer alguma coisa diferente aqui, né? Todos juntos vamos para frente, bactérias, e como também elas, inclusive, reagem a agressores como vírus, mas é todo um processo decisivo, é todo um processo decisório, né, vamos chamar assim. É como se ela tivesse uma lógica, ela tem uma lógica, é praticamente um algoritmo, e eu achei essa história absolutamente fascinante. Eu vou costurar isso com uma outra coisa que eu também acho fascinante. A Sabine Rosenfelder, que vocês sabem, é física, ela sempre comparece aqui no Radinho, né? Eu fico super feliz que eu já consegui trocar uma mensagem ou outra com ela no Twitter, acho que no Blue Sky, não me lembro mais, não é? Ela fez um vídeo muito interessante sobre uma ligação muito profunda entre duas coisas que parecem muito diferentes. Eu não sei se algum de vocês aí fez biológicas, mas biológicas, que é fascinante, eu acho que é a disciplina do futuro, não é? A biológicas, cara, só tem exceção. É muito difícil ter regras, porque as coisas são muito complexas. Aliás, até no terreno das bactérias, a gente estava falando ontem ali de bactérias ou de micro-organismos que descobriram como fazer fotossíntese. Então, uma descobriu o tipo 1, outra descobriu o tipo 2. Mas bactérias conseguem trocar informações entre si. Quando você vai ver, vai ter uma outra geração que tem do tipo 1 e tipo 2, ou alguma combinação dos dois. As bactérias funcionam num esquema meio open source. É uma coisa bastante impressionante. Mas voltando aqui. Mas biologia é de uma complexidade extraordinária, né? Agora, quando você compara isso com física, física é exatamente o oposto, porque física usa matemática, né, uma matemática mais sofisticada, menos sofisticada, depende, não é? E os princípios são bastante gerais. Se você pega qualquer lei, seja leis do eletromagnetismo, você pega a lei da Newton, você pega Einstein, você pega qualquer lei da física, ela vale em qualquer lugar, em todos os tempos. Não importa se é no fundo da galáxia, na esquina da nebulosa, são as mesmas leis, né? Normalmente um físico generaliza bastante, né? Mas tem que fazer algumas generalizações, mas os princípios são bastante transparentes e claros, mesmo quando a gente está falando de coisas mais cabeludas, como física quântica, mas, cara, tá lá, né? E biologia era aquela coisa complicada, complexa, enrolada, enroscada, tal. Mas ela está citando 2 ou 3 papers ali em que físicos estão tentando demonstrar como que o entendimento da física pode ajudar no entendimento não só da biologia, das formas de vida que a gente tem aqui, por aqui ainda, né, estamos perdendo a cada dia um monte de espécies, mas também prever ou entender como que formas de vida podem se desenvolver fora daqui. Então, tem trabalhos ali pensando uma questão que é muito interessante, tem como é que chama, do Jeffrey o quê, meu Deus do céu? Logo eu lembro o nome. O livro se chama Escala,
Jeffrey, esqueci o sobrenome do Jeffrey, ele é maravilhoso, sensacional. É um livro dedicado à questão da escala, como as coisas mudam conforme o tamanho, simples assim. Um exemplo disso é por que a mosca consegue andar no teto de cabeça para baixo e você não, né? O Homem-Aranha é ficção, lamento informar, né? Assim como várias outras coisas, o pombo, tá bom. Mas a aranha também, por que ela anda no teto de cabeça para baixo? Porque ela é muito pequena. Quando você é muito pequeno, as coisas que afetam a sua vida não é tanto a gravidade. Você é muito pequeno. As coisas que afetam a sua vida são outros tipos de força. Pode ser, por exemplo, a força eletrostática que faz com que você grude no teto. Pode ser a viscosidade do ar, né? Pode ser o atrito, a fricção. Essas coisas são muito mais importantes para uma formiga. Se você pegar uma formiga e soltar do 20º andar, a formiga não está nem aí, ela vai apreciar a vista, ela vai gostar do passeio, mas ela vai cair do mesmo tamanho. Né? Se você soltar um gatinho pequeno, ele vai mais ou menos se arranjar, mas não vai se esborrachar. Agora, se você pega um cavalo e joga do 5º andar, você perdeu o cavalo, porque o cavalo é muito mais pesado, e quanto mais pesado você é, as coisas que mais influenciam, né, o que escala, a escala muda completamente e a gravidade passa a ter um fator, um peso muito, literalmente um peso muito mais importante do que a viscosidade da água, a viscosidade do ar. Não. Então, essas relações de escala, como é que as coisas variam conforme o tamanho? Quais são os fatores importantes? O que é? É a viscosidade, é a temperatura, é o atrito, é a gravidade? Os caras começam a equacionar essas histórias todas, né, tentando construir um modelo físico para ver como é que isso pode afetar o metabolismo, como é que isso pode afetar a anatomia, né? Física, as mesmas forças de sempre que a gente está careca de falar aqui. E aí quando você pega, ok, agora vamos observar na natureza e vamos colocar isso no gráfico, você vê que a correlação é fortíssima, os gráficos são claros e cristalinos, né? Então um elefante comparado com um camundongo do ponto de vista de seja lá o que for, você consegue explicar pela física, você consegue também, na medida que você vai modelando essas coisas, que diferença faz se a temperatura é mais alta ou mais baixa? Que diferença faz se a gravidade é mais alta ou mais forte? Então, veja, algumas coisas, vamos pensar, a gente estava falando ontem, se eu não me engano, de Encélados, que é a lua de Saturno. O que pode se desenvolver lá? A física ajuda a entender. É claro que não dá todas as respostas, a matemática, esses papers todos estão propondo modelos matemáticos novos, muito sofisticados, né, porque a biologia é muito mais complexa mesmo, é muita coisa em jogo, não dá para fazer tanta abstração, mas isso aponta num caminho em que de repente as disciplinas começam a se aproximar, né, em que de repente você consegue ter a física e a biologia caminhando juntas, tentando entender o milagre da vida e tentando ver o que é possível que aconteça fora daqui em algum lugar, em algum tempo. Eu sei que eu sou um pouco, sei lá, CDF, nerd, ou seja o que for, eu acho isso, assim, poético de tão bonito. Eu acho que isso tem uma beleza luminosa, né? Você começar a perceber que as coisas seguem regras em todos os lugares, não tem espaço para intervenções esotéricas, o poder dos cristais, horóscopo, amuleto, reza brava, macumba, voodoo, não tem, as coisas seguem ali, inexoravelmente, né? E isso dá origem a toda essa maravilha que a gente vê, isso está ao alcance do nosso entendimento. Eu acho isso absolutamente extraordinário, a menos, é lógico, que você seja o Elon Musk, um cara que tem tanto dinheiro que ele resolveu fazer uma Wikipedia, não estou brincando, tem um artigo aqui que me deixou profundamente transtornado, que ele resolveu fazer uma versão da Wikipedia, ou seja, uma enciclopédia. Veja, a enciclopédia nasce na França com aquele sonho do iluminismo de você estender o conhecimento a todos os cidadãos, porque o cidadão bem informado consegue levar uma vida democrática, blá, 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 ok. Mas como a democracia subiu no telhado e agora quem manda são os bilionários, o Elon Musk resolveu fazer uma versão privada, particular da Wikipedia, que concorde com seus pontos de vista. Ele colocou isso no ar, ela saiu do ar em muito pouco tempo, eu não sei porquê, não sei se não aguentou o tranco, muita gente curiosa para ver, mil perdões, engasguei aqui, muita gente curiosa para ver as bananadas que ele tinha inventado,
mas é mais ou menos isso o estado em que a gente está hoje, em que de repente alguém com dinheiro praticamente infinito resolve criar ali uma versão própria da verdade, e isso vai me, já que a gente falou de França aqui, eu vou dar uma dica de um canal absolutamente maravilhoso de história da arte, que acho que é Great Art Explained, né? A grande arte é explicada. E dessa vez ele está falando de um pintor que, infelizmente, teve uma influência meio nefasta, né, na história da humanidade. Quando você vê o Elon Musk fazendo uma saudação nazista, quando você vê tanta gente fazendo gestos que eles acham que são nazistas ou acham que são fascistas, e Mussolini fazia esse gesto também, ele que inventou esse gesto estúpido, porque ele achava que esse era um gesto romano, uma saudação romana. Tudo isso vem de um pintor que infelizmente existiu, só o que eu posso dizer, que é o Jacques-Louis David, que é um pintor francês, nasceu em 1740, alguma coisa assim por aí, muito bem nascido, tal. Logo na juventude ele se envolve em um duelo com espadas, ele leva um corte no rosto, ele fica com o rosto meio deformado, não consegue falar direito, ok. Mas esse cara era um pintor talentosíssimo, ele depois de participar de alguns concursos ali, ele acaba sendo selecionado para passar um tempo em Roma. Ele passa o tempo em Roma. Quando ele vai para Roma, ele se encanta com o classicismo, com aquela herança, né, romana, toda a questão imagina, do Renascimento, fica felicíssimo, e ele volta para a França e começa a pintar o quê? Né? Começa a pintar o quê? E aí tem uma questão muito interessante que tem a ver com o que você faz com o seu talento. Né? Imagina que você tem um talento extraordinário. Você tem escrúpulos ou não? Ele não tinha, porque realmente quando ele começa ali a florescer como artista, né, artista, obviamente, da aristocracia, começa a Revolução Francesa. Ele estava felicíssimo pintando o rei, etc. Ele estava achando tudo ótimo, porque ele tinha uma ligação, uma atração muito forte por figuras de força. Eu não sei, terapia faz falta, não é? Então, quando surge a Revolução Francesa, ele mais do que rapidamente, ele vira casaca, ele abandona a aristocracia e ele vai virar o pintor da Revolução Francesa. Então, ele vai pintar a morte do Marat, ele vai pintar o Robespierre, ele vai pintar, virou o grande pintor oficial, né, do Robespierre, a zona toda, é ele que está ali envolvido fazendo peças que são muito poderosas. E a gente já vai falar dessa história de peças poderosas. Voltando um pouco no tempo, inclusive, a saudação nazista, que todo mundo acha que é alguma coisa romana, na verdade, quando o Jacques-Louis David volta de Roma, ele estava tão fascinado com aquele heroísmo romano, aquelas virtudes viris, masculinas e guerreiras, que ele faz um monte de quadro que eu acho lastimáveis, assim, tudo clássico demais, perfeito demais, masculino demais, muscular demais, glúteos e bundas e músculos. Mas ele faz um ali que é o Juramento dos Horácios, é alguma história qualquer de Roma, eu não sei, né, em que os três irmãos, eles estão ali, não sei, estão falando com o pai provavelmente, que eles devem estar jurando que eles vão lutar e vão pegar as espadas, o pai está segurando as espadas no ar, e os três irmãos estendem o braço numa saudação que hoje a gente reconhece como uma saudação nazista. Esse gesto foi inventado. O Jacques-Louis David inventou esse gesto com o braço estendido, com a palma estendida. Não existe. Você tem estátuas de imperadores romanos, às vezes com a mão no ar, porque ele está falando, ele está gesticulando, é a Itália, né? Não podemos esquecer isso. Não, mas esse gesto com o braço estendido, o Jacques-Louis David inventou. Esse quadro fez um sucesso danado e dali para frente todo o grandíssimo autoritário, ele acha que ele está reproduzindo um gesto romano. Não, ele está reproduzindo uma fantasia autoritária do Jacques-Louis David. Pois bem, então Jacques-Louis David, que fazia esses quadros clássicos, quando vem a Revolução Francesa, ele vira o grande pintor da Revolução Francesa, certo? Certo. O que acontece é que a Revolução Francesa acaba no terror, né, aquela coisa toda, numa bela hora surge o Napoleão. O Napoleão, em princípio, encarna ali aquela coisa da força da razão, uma coisa iluminista, né, uma coisa contra a superstição e a aristocracia. Ele é praticamente um jorro, né, uma ejaculação de modernidade na Europa ressequida,
Mas acontece que o Napoleão muito rapidamente também espana, também surta, e ele resolve se sagrar imperador, o que é um completo delírio, não dá para entender nada. O que fez o Jacques-Louis David? Colou quem é que manda aqui? É isso aí, quem manda nesse andar aqui, isso me faz lembrar uma piada muito antiga de televisão, que é um pouco chula, né? Mas quem manda nesse andar aqui é esse cara que eu vou puxar o saco. Então, ele que serviu à aristocracia sem o menor pudor, serviu aos revolucionários franceses, mesmo no momento mais tenebroso, né, enaltecendo Marat, onde já se viu, né, ele não hesita em servir ao Napoleão. O cara não está nem aí. Ainda mais porque ele é atraído por essas figuras de força. E aí, uma pintura que ele fez, que é Napoleão atravessando os Alpes, que é muito conhecida, eu vou tentar, inclusive, usar o ChatGPT para fazer uma brincadeira com a capinha do radinho de hoje, né? É a pintura um cavalo maravilhoso, um garanhão, né? Assim, esbaforido, empinando as patas, né? Um cavalo esplêndido, em cima uma imagem de potência, de energia incontrolável, em cima está montado o Napoleão, calmíssimo, sereno, né, porque ele está em controle, faz até lembrar daquela questão que a gente detesta, que é do pensamento platônico, que as almas, quando vêm encarnar nesse planeta miserável, né, então a razão está ali segurando o cavalo da emoção. É mais ou menos isso que está ali, uma coisa platônica, e obviamente o Napoleão representa a razão suprema, o controle, o poder da mente, etc. e tal. E aí está uma capa esplêndida, né, subindo uma montanha, você vê soldados ao fundo, é a coisa mais gloriosa que você pode imaginar, levando que o Napoleão era uma figura não muito fisicamente, digamos assim, convincente. Ele era meio baixinho, meio sem graça, meio gordinho, tudo bem, ok, acontece. Mas era um gênio militar. Acontece que esse quadro, que ele fez várias versões desse quadro, que o Napoleão absolutamente adorou, né, acontece que esse quadro é uma mentira deslavada, porque quando ele fez essa bendita travessia para uma batalha, que eu já esqueci o nome, uma batalha contra os austríacos, ele subiu em lombo de mula. É mais ou menos como a história do Independência ou Morte, aquele quadro que tem lá está na Pinacoteca ou está no Museu do Ipiranga? Eu não sei, deve estar no Museu do Ipiranga, né, que está lá o Dom Pedro numa pose heróica com a espada. O cara tinha ido de mula, teve uma diarreia, não é nada assim, não é? Então, o que acontece é que o próprio Napoleão, quando ele falou, olha, eu quero encomendar um quadro, eu atravessando os Alpes. Como é que você atravessou? Olha, ele falou, não vem ao caso porque ninguém vai acreditar, faz de conta que eu fui num garanhão espetacular e você faz assim assado, demonstrando todo o meu vigor e todo o meu controle absoluto, né? Eu sou praticamente um imperador estoico, né? Então, isso dá o que pensar. Porque quadros desses, tanto o quadro da saudação nazista, como o quadro venerando Marat, né, o Marat que foi assassinado na banheira, né, que é um absoluto sanguinário, que bom que ele... Ok, mas deixa para lá. Né, quanto esse do Napoleão, eles efetivamente valem mais que 1000 palavras. Então, ninguém quer saber da história verdadeira. Né? Se você falar, olha, desculpa, ele subiu numa mula, vai ver que ele estava resfriado, estava um tempo miserável, o cara caiu. Não, isso não interessa a ninguém. O que interessa é essa imagem gloriosa, o que explica, inclusive, por que todo mundo fica aqui no Instagram dando uma de Jacques-Louis David e fazendo de conta que na sua vida é um absoluto espetáculo invejável, certo? Certo. Então, o Jacques-Louis David percebeu isso lá atrás, né? E isso dá muito o que pensar. Dá muito o que pensar no poder que essas imagens têm. O poder que teve a imagem do Trump fazendo aquele gesto, que aliás foi a foto, maldita hora que o fotógrafo clicou, né, quando ele toma o tiro na orelha, ele faz lá um gesto glorioso, a foto, nossa, é para ganhar 20 eleições uma atrás da outra. Então veja, essas imagens que agora estão sendo produzidas de graça e em 5 minutos por inteligência artificial, qual é o poder que elas têm? Porque, de fato, ninguém está interessado justamente na história real. A gente está interessado na narrativa. E a gente teve um exemplo muito recente aqui. O Milei acabou de ter para minha tristeza infinita, acabou de ter mais uma vitória retumbante na eleição argentina, e aí tem a foto original dele votando e tem a foto que ele postou no Instagram. A foto dele votando é de um cara de meia idade, descabelado, com cara de bobo. A foto que ele postou nas redes sociais, eu nem sei que filtro que ele usou, mas ele está parecendo um X-Men, uma figura sexy, uma figura viril, uma figura absolutamente sedutora, irresistível e com uma potência transbordante. Né? Então, veja, faz algum tempo já
que a gente é prisioneiro desse tipo de manipulação por imagens. A gente cai, a gente não resiste, a gente faz isso com as próprias imagens, né? E aí está aí o Jacques-Louis David, né, que não teve o menor escrúpulo em simplesmente enaltecer quem quer que tivesse no trono. Né, quem quer que tivesse no trono, seja um aristocrata, seja um revolucionário jacobino, ou seja, o Napoleão, o cara não está nem aí, porque o que ele interessa mesmo é pelo poder, pela força, por figuras fortes, e eu ainda continuo tentando digerir por que metade da humanidade tem uma fascinação parecida, por que tanta gente gosta da bota no pescoço. Isso realmente é uma daquelas coisas que me faz todo dia de manhã dar uma leve hesitada antes de abrir o microfone, mas continuamos aqui, como se diz em espanhol, al pie del cañón, né, firmes e fortes. Não estou aqui, obviamente, montado em nenhum garanhão, pelo contrário, eu sou absolutamente pedestre, né, mas eu agradeço imensamente a atenção, espero que esse episódio tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.